No vídeo de hoje, mais um protesto na Vila Belmiro. Vamos falar do transfer baixo, que ainda não foi resolvido e que tem a ver com essa faixa que colocaram ontem lá. E eu tô ansioso por essa solução. Estou intrigado também, mas vou chegar lá. E também vamos falar da história do possível futuro patrocinador master do Santos, que é complicada, hein? É complicada, tem dois aspectos bem complicadinhos aí. Like no vídeo, se inscreve, ative o sininho, rumo a 460 mil inscritos por aqui. Ótima terça-feira para todo mundo. Hoje tem Tropa GETV, como toda terça, às 6, aqui mesmo no YouTube, no canal da GETV. Eu, Pedro Rocha, Luana Maluf e Bruno Formiga é o time hoje para aquecer esse meio de semana de Brasileirão de volta, Libertadores também. Tropa GETV hoje às 6. Convite aí pra galera, beleza? E não esqueça, dia de treinar. Encaixa na tua agenda, na tua rotina, porque isso é muito importante para o teu futuro. Beleza? Muito bem. Ontem à noite, pouco mais de 24 horas depois da eliminação no Campeonato Paulista, foi colocada, aparentemente pela torcida organizada, uma faixa em frente ao portão 10 da Vila Belmiro que dizia o seguinte, uma faixa enorme: contrata agora ou vaza. Muito bem. E aí o que a gente sempre faz aqui no canal, a gente observa os acontecimentos e vai pegando vários elementos, vários pontos, né, que ajudam a explicar. Então, primeiro ponto. Quando uma faixa como essa é colocada, o recado que está sendo dado é o seguinte: para a torcida do Santos, ou para a parcela da torcida do Santos que se sente representada por um protesto como esse, o culpado é muito claro. É o presidente do clube, Marcelo Teixeira. O culpado é o sistema de administração do clube. O culpado também é o responsável pelas contratações do futebol, que é o Alexandre Matos. E isso é muito importante ser exposto, porque é um momento em que o treinador também recebe críticas, e eu acho que o Vojvoda não deve ser poupado desse momento de críticas. Eu acho que ele tem o seu percentual de responsabilidade do que está acontecendo. Não consegue resolver a bola aérea, tem uma dificuldade grande de trabalhar com os garotos, toma decisões ruins de escalação e muitas vezes de substituição. O time não tem um senso de organização. São questões, né, ligadas diretamente ao trabalho de beira de campo. Mas o que eu tenho alertado sempre, na minha maneira de ver, que é na linha desse protesto de ontem, eu penso mais ou menos como a galera que está pensando desse jeito, a gente não pode perder do horizonte que o trabalho do Vojvoda não é bom, mas ele é atrapalhado, ele se torna ainda mais difícil com o material humano que tem, com os erros cometidos pela diretoria do Santos. Isso para mim está muito claro. Então, é uma faixa que reforça, quer reclamar do Vojvoda? Pode reclamar. Quer reclamar que o Neymar entregou a bola para o primeiro gol do Novo Horizontino? Pode reclamar. Quer reclamar que o Luan Pérez falhou na bola aérea? Pode reclamar. Quer reclamar que o Brazão podia ter feito coisa melhor no gol da vitória do Novo Horizontino? Pode reclamar. Quer reclamar do Gabriel Menino, que entrou a passeio domingo? Pode reclamar. Mas não esqueça que acima de todos estes, na lista de culpados, encabeçando a lista, estão o presidente do clube e o homem forte do departamento de futebol. É esse o recado que a faixa quer dar. Segundo ponto que a gente pode depreender desse episódio. Estamos em ano eleitoral, né? É um ano efervescente na política do clube e eu tô no futebol, eu tô na bola já tem um tempinho. E eu não sou inocente a ponto de acreditar que o período eleitoral, apesar da gente estar longe, é só no fim do ano, mas o ano já começou, as pré-candidaturas aos poucos vão aparecendo, pré-candidatos vão surgindo, já vão produzindo conteúdo em rede social, vídeos, etc. Eu não sou inocente a ponto de achar que no ano de eleição esse componente não entra também no protesto. Não estou dizendo que o protesto tem meramente um cunho político. Não, eu acho que tem um racha da organizada com a diretoria, também pelos rumos dessa gestão, por um posicionamento das organizadas do clube. Mas entendo que no ano de eleição as coisas se acirram. Então não gostaria também
de ignorar por completo esse fato. Mas o protesto ele é pertinente, a abordagem é correta, responsabiliza os verdadeiros culpados, não há qualquer violência no protesto, é uma faixa. E hoje está muito difícil você levar faixa para o estádio para protestar, então você bota pelo menos do lado de fora num dia que não tem jogo, aí não tem jeito, aí pum, posta a foto, né? Quem passar na frente do portão 10 vai ver e a foto vai rodar pra caramba, que foi exatamente o que aconteceu ontem. Foi postada a foto bombou, eu vi no De Olho do Peixe, outros veículos publicaram também, e aí a coisa ganhou corpo. Então, protesto no direito do torcedor protestar, mas né, entendendo também que o ano político do clube ele vai gerar muita efervescência. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Mais pressão ainda em cima do já naturalmente pressionado presidente Marcelo Teixeira, pelos resultados de campo, pela insatisfação do torcedor e pelo ano eleitoral. Então, sem dúvida, dos 3 anos, né? Ele ganha a eleição no fim de 23, ele assume em 24, 25 e agora é o terceiro ano do mandato. Será tranquilamente o mais difícil. Nesse ambiente de pressão, tranquilamente. Pode ter absoluta certeza disso. Bom, e aí é o seguinte, torcedor cobra contratações, porém precisamos lembrar que até este exato momento, deixa eu mostrar para você o meu relógio aqui, ó, são 10h16 da manhã desta terça-feira, dia 24, dia que eu estou gravando o vídeo, o horário é esse. Até este exato momento, até o presente momento, não foi derrubado o transfer ban. Então, mesmo com a cobrança, mesmo com a faixa, nesse momento não dá para contratar. Até dá, mas não pode inscrever. Você pode assinar contrato com o cara. Tudo bem, mas você não vai poder botar para jogar. Ele não vai bidar. Porque nesse momento o Santos está impedido por 3 janelas de inscrever jogadores, até se acertar com o Arouca de Portugal. E eu ouvi na semana passada de gente de dentro do clube que o recurso já está lá para efetuar o pagamento ao Arouca. Então eu vou reforçar o que fiz no vídeo de ontem, eu espero que o Santos chegue rapidamente ao entendimento com o Arouca. Havia ali a possibilidade, pelo que me disseram, do Arouca aceitar um pagamento em 2 parcelas do valor que está pendente, 50% agora no ato, mais 50% depois. O que eu acho que, ok, né, tem uma questão de fluxo de caixa, ok, mas se você já tem o recurso, como me disseram, não, o dinheiro está na conta, Jorge, tranquilo, antecipamos lá com o banco, fizemos a tal da antecipação de recebível e tal, tá tudo lá. Paga logo, né? Paga logo. Então, eu quero acreditar que o que me foi dito é verdade. E se for verdade, não tem por que ficar arrastando isso por mais tempo. Paga logo. Manda o Pix. Chega lá pro Arouca de Portugal. Escuta, dá os dados bancários aí. Nós já vamos fazer. Vamos fazer o Pix aqui. Não tem Pix para a conta de Portugal, obviamente. O Pix é brasileiro, mas só como ilustração. Resolve isso aí. Porque é o dano à imagem do clube. É o dano à credibilidade do clube. E é o tempo que você perde sem poder inscrever ninguém. Porque não pode. Porque nesse momento simplesmente não pode. Tá lá. Transfer ban, amigo. Então o torcedor pode cobrar faixa, protesto, cântico, vai na quinta-feira da Vila Belmiro, queremos jogador. Quinta-feira é um jogo tenso contra o Vasco, muito tenso. Queremos jogador, tá? Transfer ban, nego, velho. Não tem como. Não tem como. Como é que resolve? Né? Então, muito difícil a situação nesse momento, porque o recurso disseram que tá lá, mas cadê? O recurso tem que estar na conta do Arouca. Importante que o recurso esteja na conta do Santos, mas importante que ele chegue logo à conta do Arouca. Resolve isso, tire isso da frente, se o recurso está mesmo separado para fazer esse pagamento. Não adianta, vai ter que pagar. Simples assim, não adianta. A decisão saiu, recorreu, foi aqui, foi ali, lutou e não tem jeito, a dívida está lá, né? Líquida e exigível. Então vai lá e paga o raio da dívida. E aí, para fechar, ontem saiu uma matéria da Ana Canhede e do José Edgar de Matos, no GE, sobre o possível futuro patrocinador master do Santos, que é uma empresa, uma casa de apostas chamada 01, que não tem a licença definitiva de operação no Brasil. Isso é importante lembrar.
houve uma regulamentação das casas sociais, uma regulamentação das casas de aposta no Brasil. E nessa regulamentação, as casas tiveram que comprovar, né, algumas questões ligadas às suas operações, enviar uma série de documentos, ter sede fixa no Brasil, abriram um CNPJ, porque essas casas operavam fora do Brasil, então agora as receitas passam a ser declaradas aqui, o recolhimento de impostos passa a ser feito aqui, né? Você vai designar um representante legal para demandas judiciais, esse cara tem que estar aqui. Então, essa regulamentação deu uma filtrada. As casas maiores, mais bem estruturadas e que conseguiram atender a essas solicitações se regularizaram, tem o nomezinho delas lá no Ministério da Fazenda e estão operando em conformidade com a lei. No caso dessa 01, segundo a matéria, não há ainda uma licença definitiva para que essa casa opere. Uma casa que abriu em julho de 2024, é até a casa que tinha a Deolane Bezerra como sócia, lembra da Deolane, influenciadora, participou da Fazenda, tal, depois ela deixou a sociedade da casa, enfim. E saiu do Fantástico uma matéria no ano passado, acho que foi agosto, setembro do ano passado, uma matéria do Fantástico apontando que a polícia suspeitava que essa bet teria sido aberta para lavar dinheiro de jogos ilegais. Então já começa por aí. A matéria do GE diz que o compliance do Santos vai analisar a situação antes de fechar eventualmente com essa casa, com a 01. Eu já acho esse primeiro ponto bastante problemático. Vai na linha do que eu defendo para qualquer pessoa, e aí vale para CPF e CNPJ, tá? Você está sendo investigado, está sendo acusado, o seu nome está sendo ligado a uma suspeita de algo grave, você deve se afastar. Então, no caso do CPF, estou atrapalhando a investigação, estou causando um dano à imagem do clube, da empresa, da instituição que eu represento, porque tem uma acusação contra mim. Deixa eu sair para me defender. É o que eu defendo, né? É o que eu prego aqui. Para os CNPJs, eu defendo a mesma coisa. Como é que eu vou atrelar a minha marca a um evento? Aí eu penso como promotor desse evento. Ou como presidente de um clube de futebol. Eu vou colocar essa marca aqui, mas caramba, essa marca tem suspeita de algo. Não foi nada comprovado ainda. Mas convenhamos, é uma suspeita inicial muito incômoda, bastante incômoda. Incômodo, eu tô sendo generoso, inclusive, no termo que estou utilizando. Então já começa por aí. E o segundo ponto que me chama a atenção nesse caso, segundo a matéria da Ana Canhede e do José Edgar de Matos, que são excelentes, o valor seria de 40 milhões de reais por ano desse patrocínio master. 40 milhões de reais por ano. Eu fui revisitar as matérias da época da assinatura com a 7K, que foi em abril de 2025. A antiga casa, que rompeu o contrato com o Santos agora em 2026. A 7K assinou um contrato para pagar 51 milhões de reais ao Santos no primeiro ano e 54 milhões no segundo. Acabou que, na virada do primeiro para o segundo ano do contrato, a casa interrompeu o patrocínio. Mas eu juro assim, eu não consigo entender, de verdade. Um clube que tem Neymar e Gabigol, um clube que tem dois jogadores extremamente midiáticos, dois canhões, especialmente o Neymar, de visibilidade. Um clube como esse, com a expressão, com a marca, com o tamanho do Santos, não consegue negociar patrocínios master em valores condizentes com o que se vê no mercado hoje para clubes do mesmo tamanho de torcida, de audiência, etc. E aí mais, você fechou o contrato com a patrocinadora antiga por um valor com o Neymar, sem Gabigol. Esse ano tem um acréscimo do Gabigol. E aí você vai fechar um contrato de patrocínio master por um valor menor. Eu acho que isso mostra muito daquilo que eu costumo dizer sobre as duas partes que precisam chegar fortes numa mesa de negociação. Porque como é a mesa de negociação? A ilustração que eu sempre faço aqui é um do lado da mesa puxando para si e alguém do outro lado da mesa puxando para si. Negociação é isso. Aí vai ter ou um ponto de cessão de um lado ou do outro, eu vou ceder um pouquinho aqui, você vai ceder ali, a gente vai afrouxar um pouquinho,
e vamos deixar como tá, ou as duas partes vão puxar tanto de maneira irredutível que a corda vai partir. É assim que funciona a negociação. Isso quando você chega em equivalência de forças, é mais fácil. Agora, quando você chega fraquinho e do outro lado tá um bombadão turbinado, cheio da grana para negociar com você, ele vai dar uma puxada na corda e você vai voar junto. Você vai embora porque você tá fraquinho. Você não vai ter força para brigar com o cara na hora da negociação. E aí, você vai aceitar aquilo que o cara te oferecer. Esse é o grande problema de clubes em situação financeira dramática, como é a situação do Santos, irem para uma mesa de negociação. Eles vão fragilizados. Eu vou patrocinar o Santos, eu sei que o Santos está vendendo o almoço para pagar o jantar, então eu vou oferecer abaixo do mercado, porque eles vão querer pegar. Porque aquela coisa do é melhor do que nada, eles vão querer pegar. Isso é muito triste, isso é muito grave. Além da questão da suspeita sobre a casa, que está funcionando através de uma decisão judicial do Brasil e tal, não está com a licença definitiva. Além disso, a questão do valor me chama muita atenção. A demora para conseguir esse patrocínio master. Nós já estamos no final de fevereiro para março. O Campeonato Brasileiro já começou. Daqui a pouco, daqui a um tempo, vai ter Copa do Brasil, vai ter Sul-Americana para o Santos e o patrocinador não está aí. E o que tem de proposta para fechar é de valor inferior. Antes dessa casa, saiu também a notícia de uma negociação com a Novibet, uma outra casa, essa sim operando normalmente no Brasil, que ofereceu 35 milhões por temporada. Olha só, menos ainda. Então veja, o Santos pode sair de um patrocinador master que pagava 51 para um que vai pagar 35. 35. Pô, se o Santos tivesse caído da Série A para a Série B, você até falava, pô, vamos ter que rever os valores, o patrocinador vai rever o valor do contrato, porque agora não está mais na primeira divisão, né? Não está mais aparecendo na TV aberta todo dia, etc. Não, não é o caso. Não é o caso. Eu, inclusive, agora, eu nem fiz esse levantamento, mas agora pode ser que dê tempo com o vídeo em andamento, a gente faz rapidinho, porque eu disse aqui, né? Como me chama a atenção o fato do Santos não conseguir um patrocinador master ou conseguir por valores abaixo de outras equipes que têm mais ou menos o mesmo tamanho, o mesmo patamar e tal. Aí eu achei aqui, eu dei uma pesquisada rápida enquanto eu falava com vocês, uma matéria aqui do Meio Mensagem, de quando é essa matéria? Do ano passado, de agosto, sobre patrocínios master na época. Então veja, o Santos hoje está perto de fechar um patrocínio nessa faixa de 40 milhões de reais. Me assusta, tá? Me assusta porque eu acho esse valor baixo. O patrocínio master do Vasco, 70 milhões de reais por ano, por exemplo. O patrocínio master do São Paulo, 113 milhões de reais por ano. Eu sei que essas equipes são maiores que o Santos em torcida, tá? Eu sei que elas são maiores, mas veja que a diferença é grande. A diferença do Santos para o Vasco, se o patrocínio da Novibet fechar, o de 35, é uma diferença de dobro. É o dobro. De 35 para um, 70 para outro. É muito grande a diferença. Então, você vai olhar aqui, são valores que o Botafogo tá aqui, ó. Acho que é um bom exemplo. O Botafogo ele tem menos torcida que o Santos, nacionalmente, nas pesquisas, né? Menos torcida. Ele tem um patrocínio de 55 milhões de reais por ano. O Atlético Mineiro, ele tem, nacionalmente, menos torcida que o Santos, pelo menos nos levantamentos que costumam sair, ou mais ou menos o mesmo patamar, um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. O Atlético tem um patrocínio de 60 milhões de reais por ano. Por que o Santos teria que fechar um de 35? Se o Santos fechar um de 35, ele fica abaixo, inclusive, da dupla Grenal. A dupla Grenal, cada uma tem um patrocínio, que é a Alphabet, de 50 milhões de reais por ano. 50 milhões. E o Santos vai fechar por 35, vai fechar por 40, eu acho muito triste. Para uma folha alta que o Santos tem. Um dos argumentos para pagar o salário do Neymar, né, do Gabigol, que o Santos paga lá uma parte lá para o Cruzeiro, um dos argumentos foi, não, esses caras trazem retorno, esses caras trazem patrocínio, vai ser uma chuva de patrocínio, chuva. Não está sendo o caso. Não está sendo o caso. Vai ficar difícil fechar a conta. E vai ficar difícil nadar na piscina, como eu sempre chamo, a piscina de tubarões do futebol brasileiro, arrecadando menos que todos eles. Todos eles. Menos que a dupla Grenal, menos que o Atlético Mineiro, menos que o Botafogo, menos que todos eles. Menos que o Fluminense. Gente, Fluminense.
Acima de 50 milhões o contrato. Tem menos torcida nas pesquisas do que o Santos, nacionalmente falando. Arrecada mais. O Santos vai arrecadar menos que todos. Todos esses dos chamados grandes, principais clubes de Rio, São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul, ele vai arrecadar menos que todos esses. Como você sobrevive nessa piscina de tubarões? Fica muito difícil. A tendência é que você seja engolido. Não é verdade? É uma pena. Boa terça-feira para todo mundo. Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau.